Olá, amigos, aqui é o canal Crasmoto. Motos com motores rotativos são uma página marcante, embora modesta, na história mundial das motocicletas. Isso representa o entusiasmo dos engenheiros e mecânicos, as esperanças dos empresários para o sucesso comercial e, no final, um fracasso espetacular. Convido você a conhecer toda essa história neste episódio. Felix Wankel, um engenheiro alemão talentoso. Já aos 17 anos, ele trabalhava com motores e 5 anos depois conseguiu sua primeira patente. O que é surpreendente é que Wankel nunca teve carteira de motorista, pois desde a infância sofria de miopia extrema. Ademais, ele não dominava os fundamentos da matemática avançada, confiando em seu excepcional senso de espaço. Depois de bastante tempo, em 1957, dois engenheiros alemães, Felix Wankel e Walter Freud, que trabalhavam na então famosa empresa de motocicletas NSU, propuseram um novo conceito fundamental de construção de unidade de força. Além disso, Freud, junto com Felix e seu grupo, realizou uma ampla pesquisa sobre vedações mecânicas de válvulas rotativas, válvulas de pistão, e formularam os requisitos para vedações móveis eficazes. No motor deles, os cilindros estavam ausentes como classe. O rotor triangular montado no eixo estava rigidamente conectado por uma engrenagem, que se engatava com uma engrenagem fixa, o estator. Comparado a um motor a pistão convencional, o motor de Wankel tinha dimensões 1,5 a 2 vezes menores e maior potência específica, menos peças, 2 ou 3 dezenas em vez de várias centenas, e também, devido à ausência de virabrequim e bielas, melhores características dinâmicas. No entanto, havia desvantagens significativas, como o rápido desgaste dos elementos de vedação do rotor, exigência, ao óleo, alto consumo de combustível e dificuldades na fabricação devido à necessidade de extrema precisão nas formas geométricas das peças. Na verdade, os fabricantes nunca conseguiram reduzir significativamente as desvantagens desse motor. Como resultado, a maioria simplesmente abandonou esse conceito em favor dos motores tradicionais de pistão. Mas no final dos anos 50 e início dos anos 60, a nova construção exótica prometia teoricamente mais potência e desempenho. As dificuldades e deficiências planejavam ser superadas, literalmente em poucos anos. Em 1957, Wankel, Freud e os funcionários da fábrica ENESU apresentaram o primeiro protótipo totalmente funcional do motor rotativo, e praticamente imediatamente Wankel começou a vender a licença de produção para todos os interessados. O primeiro a adquirir a licença foi um fabricante de motores de aviação, Curtiss-Wright, que obteve a licença em 21 de outubro de 1958. Curtiss-Wright tem uma longa e profunda ligação com a engenharia de motores graças ao fundador Glenn Curtiss, mas seus motores Wankel eram usados principalmente em aviões. Quanto às motocicletas com motores rotativos, os primeiros protótipos apareceram logo após o surgimento dos primeiros carros com motor rotativo, o Mazda Cosmo e o NSU Spider em 1964. Dessa forma, nos aproximamos sutilmente da tecnologia de duas rodas. Pela primeira vez, o motor Wankel foi utilizado em uma motocicleta pela empresa alemã IFA, NCT. Em 1960, a empresa NCT obteve uma licença para desenvolvimento dos motores Wankel como possível substituição dos seus motores dois tempos, tanto nas motocicletas quanto no Trabant. O Trabant é um carro econômico com motor de 3 cilindros e 2 tempos. Em 3 meses, os engenheiros apresentaram um motor monorotor com volume de 175 cm3, com refrigeração líquida do tipo termosifão, ou seja, sem bomba. Na equipe de desenvolvedores estava o engenheiro Anton Lupey, Erich Marcus, Roland Schuster, assim como os mecânicos Hans Hofer e Walter Ennert. Devemos a eles o surgimento da primeira motocicleta com motor rotativo. Eles se basearam no modelo em TS-ETB K351. Nessa construção, o motor Wankel foi cuidadosamente combinado com a caixa de câmbio existente da IFA com cardan, com acionamento semelhante à caixa de câmbio da BMW, R25 e desenvolvia uma potência 24 cavalos de potência, o que é o dobro do comparável. Motor 2 tempos MT7 com volume de 175 cilindradas. O protótipo foi testado extensivamente e agora, no momento, sua quilometragem é de cerca de 38 mil quilômetros. A motocicleta permaneceu desconhecida até 1964, antes de ser exibida na exposição de história da NTSET em Neckarsulm.
O segundo protótipo foi construído em 1965 com um novo motor monocilíndrico, motor com refrigeração a ar e volume de 175 cilindradas. Esse motor era em grande parte baseado no motor Fichtel e Sachs, que foi desenvolvido em 1965 e vendido sob licença em todo o mundo. Apesar do sucesso de ambos os motores em TS e T, os inevitáveis problemas com danos à vedação do rotor e as altas temperaturas do motor significavam que substituir seus confiáveis motores 2 tempos exigiria muito dinheiro para o aprimoramento do rotor. Dinheiro que a NTST não tinha. Os engenheiros da Alemanha Oriental criaram vários protótipos de motores para os carros Trabant e Wartburg, mas nenhum deles passou da fase de protótipo e a licença da NSU expirou em 1969. Para considerar o próximo representante, vamos nos deslocar para o outro lado do globo. A Yamaha adquiriu a licença para o motor Wankel em 1972. Os japoneses são dedicados e trabalhadores. Eles rapidamente montaram um protótipo chamado RZ201 e mostraram ele no Tokyo Motor Show naquele mesmo ano. O coração do RZ201 era um motor birotor com refrigeração líquida, com 660 cc de capacidade. Ele entregava respeitáveis 66 cavalos a 6.000 rotações por minuto, e a motocicleta pesava 220 kg. Nessa época, a empresa procurava alternativas para seus motores 2 tempos, enxergando no Wankel um futuro promissor. No entanto, a Yamaha enfrentou os mesmos problemas que a MZ. Além disso, a crise do petróleo de 73 também não ajudou na promoção dessa tecnologia. Vale ressaltar que todas as empresas do Grande Quarteto tentaram dominar os motores rotativos. A Honda não foi exceção. Uma moto experimental, baseada na CB 125, com um motor rotativo Wankel de um rotor com refrigeração a ar, com volume de 125 cilindradas, foi criado no período de 71 a 73. O equipamento não entrou em produção em série. É surpreendente que a empresa Honda nunca tenha comprado a licença para produzir o motor Wankel. Um ano depois que a Yamaha apresentou, mas assim. E não lançou seu motor rotativo. A Suzuki apresentou o modelo AR5 Rotary no Tokyo Motor Show de 73. A Suzuki licenciou o motor Wankel em 24 de novembro de 70 e gastou 3 anos desenvolvendo o seu próprio motor monorotor de 500 cilindradas com refrigeração líquida, que desenvolvia 62 cavalos a 6.500 rotações por minuto. O trabalho no visual externo da motocicleta foi confiado ao designer automotivo Giorgetto Giugiaro. Se liga, esse cara desenvolveu o design do DeLorean GNC12, e não só isso. A modesta potência de saída do motor Suzuki AR5 em combinação, com o peso total da motocicleta de 250 kg, significava que o desempenho não era lá essas coisas. A velocidade máxima era de apenas 175 km por hora. Esses números não eram melhores do que os da série 2 tempos T500, que ele deveria substituir. Além disso, o AR5 era muito mais complicado de fabricar. E para piorar, assine aqui, crise de combustível. O público ficou cauteloso quanto à reputação dos motores rotativos, de motores com baixo consumo de combustível e, em combinação, com o ceticismo típico dos motociclistas em relação de algo muito novo, as vendas da Aripiat foram muito menores do que o necessário para recuperar o investimento. Como milhões estavam em jogo, a Suzuki estava totalmente determinada a continuar a produção. No entanto, percebendo a gravidade da situação e tendo lançado 6.300 unidades da máquina em 1976, a empresa aceitou as perdas e encerrou a produção da motocicleta rotativa. E os últimos 4. A Kawasaki Heavy Industries adquiriu a licença para fabricar motores Wankel em 4 de outubro de 1971. O desenvolvimento do protótipo X99 começou em 1974. Segundo informações, o protótipo foi apresentado em 1972. A motocicleta foi equipada com um motor de 2 rotores de 900 cilindradas, com refrigeração líquida. Os testes operacionais do protótipo em junho do ano 74 mostraram uma potência de 85 cavalos e um torque de 100 Nm.
Menor vibração e suavidade versus motor de pistão. No motor estavam presentes, mas também surgiram problemas entre eles, ruído mecânico em baixas rotações, frenagem do motor mais fraca e problemas de superaquecimento. Além disso, o consumo de combustível acabou sendo muito maior do que o esperado. O potencial da tecnologia foi superestimado e, um ano depois, no auge da crise do petróleo, o desenvolvimento foi interrompido. Vamos voltar para a Alemanha. Fichtel e Sachs foram o segundo licenciado do motor Wankel em 29 de dezembro de 1960. A Sachs construiu seu próprio motor rotativo, como um pequeno motor auxiliar para os mais diversos usos, por exemplo, para cortadores de grama, motosserras e jet skis. O veículo de 2 rodas em série chamado Hércules. O veículo debutou em 1974 e estava equipado com um motor rotativo de um rotor, com um motor de 294 cm3. No protótipo do carro foi utilizada uma caixa de câmbio e um eixo cardan, o eixo do BMW R20 e 6, mas nos modelos de produção do V2000 foi utilizada uma caixa de câmbio de 5 marchas e uma transmissão final por corrente. O Hércules acelerava até 130 km por hora, depois até 150. O primeiro modelo usava uma mistura de gasolina com óleo para a lubrificação do motor, depois foi modernizado com a adição de injetores de óleo. Fumaça havia de qualquer forma. No período de 1974 a 1976, sob as marcas Hércules e DKV, foram vendidas cerca de 1.800 unidades. Em 1977, eles venderam todo o seu maquinário de produção para a empresa Norton. A empresa Hércules também produziu várias motocicletas rotativas off-road para competições de 6 dias. É interessante o conceito do motor, que por desconhecimento pode ser facilmente confundido com um motor 2 tempos. O virabrequim foi instalado quase na vertical, provavelmente para reduzir a distância entre eixos e melhorar o resfriamento. BSA, como a maioria dos representantes da indústria de motos, sentia que o Wankel era o motor do futuro e em 1969 contratou David Garsaiden, um jovem engenheiro talentoso, para ele começar a pesquisar motores Wankel para motocicletas. A pesquisa de mercado mostrou que os motociclistas aceitariam usar esse motor em máquinas esportivas rápidas, e a pequena equipe de Garsaida começou a experimentar com o motor monocilíndrico Fichtel e Sachs. E após fazer mudanças significativas no sistema de admissão, conseguiram um aumento impressionante de potência de até 85%. O motor experimental parecia atraente. A catástrofe econômica na BSI no início dos anos 70 levou ao fato de que o desenvolvimento foi interrompido de imediato. 1973 foi o fim para a BSA e para salvar a indústria de motocicletas, o governo formou a empresa Norton Wilhers Triumph. No entanto, sob a liderança atenta de Dennis Pur, o projeto rotativo continuou, e no dia 25 de julho de 1972, a empresa Norton recebeu a licença para o desenvolvimento do motor Wankel. David Garst e sua equipe começaram as pesquisas físicas, com a instalação de um motor monocilíndrico Sachs com ventilador, com refrigeração no chassi Bessa Starfire. O motor de 294 cm3 gerava 32 cavalos de potência a 5.500 rotações por minuto e tinha problemas significativos de superaquecimento. Para aprimorar o motor, Garsaide teve a ajuda de Bert Hopwood, ex-designer da BSA e Triumph. E essa dupla adicionou um segundo rotor ao motor Sachs, resultando em 588 cm3 de cilindrada e um aumento significativo, aumentando a área das aletas de refrigeração. Ao longo de muitos anos, o motor foi instalado em vários chassis, desde o Triumph Bandit até o Norton Commando, mas no final foi desenvolvido um chassi completamente novo, pois a diretoria via potencial nessa motocicleta. O primeiro motor de 2 rotores foi instalado no chassi Triumph Bandit em 1973, mas nunca foi mostrado ao público. A potência era de cerca de 70 cavalos, o que é aproximadamente o dobro do motor original de 2 cilindros com comando de válvulas no cabeçote do Bandit. Ficou claro que era necessário um novo chassi e, mais tarde, em 1973, surgiu uma nova estrutura com um grande tubo espinha dorsal, onde ficava o óleo. Várias variações da motocicleta, que tinham o nome de código P39, eram equipadas com tanques tanto do Norton quanto do Triumph. Depois de algum tempo foi criado outro chassi com uma estrutura em caixa, na qual ainda ficava o óleo. Em 78 foi lançada a versão P42.
Era um Norton novo, com uma caixa de câmbio de 5 marchas, Triumph T140. Havia a possibilidade de lançar o primeiro lote com 25 unidades, mas o projeto foi subitamente interrompido. A Norton só começou a produção em série da tecnologia rotativa em 1984, e o modelo foi o Interpol 2 para a polícia. Utilizou-se o mesmo motor de 2 rotores com 588 cm3 na tecnologia. O conjunto tinha refrigeração a ar e potência de 85 cavalos. A motocicleta foi produzida até 1989 e ao todo foram construídas cerca de 350 unidades. A moto civil com motor rotativo, Norton Clássico, foi lançada em edição limitada de 100 unidades em 1987. Na verdade, era um Interpol 2 em versão civil, com a tradicional pintura prata e preta da Norton. A Norton continuou trabalhando nos motores, e o próximo passo lógico foi a introdução do resfriamento a líquido, e em 1988 foi apresentado o Interpol 2 com refrigeração líquida, índice Pi 52. A versão civil foi o P53 Commander, lançado em 1989. Foram construídas cerca de 300 unidades do último. Em 1990, Norton apresentou o modelo F, um P55, baseado nas versões de corrida RC 588. 588 naqueles anos competia fortemente nas corridas. Foi oferecida apenas uma combinação de cores, preto e dourado com o nome do patrocinador da corrida, John Player. A potência do motor com refrigeração líquida foi aumentada para 95 cavalos a 9.500 rotações por minuto. O F1 teve problemas com o acúmulo de calor, pois o revestimento plástico praticamente selava o motor. A base da motocicleta era um quadro de alumínio Spondon, garfo invertido White Power, caixa de câmbio de 5 marchas Yamaha e escapamento de aço inoxidável. O F1 era vendido por impressionantes 12.000 libras e foram construídas cerca de 145 unidades. Em 91, Norton resolveu os problemas de superaquecimento, lançando o modelo F1 Sport. Na verdade, era o mesmo F1, mas com uma carenagem mais aberta. Muitos consideram o F1 Sport o melhor de todos os modelos rotativos da Norton. 66 exemplares dessa máquina foram construídos antes que novos problemas financeiros da empresa colocassem fim à produção dos modelos rotativos. Vamos voltar um pouco no tempo e seguir para a Holanda. Em 1976, a empresa Henk van Veen, importadora holandesa da Kreidler, viu potencial nos novos motores rotativos da Comotor, que eram compactos e potentes. A Comotor era uma joint venture entre a NSU e a Citroën, que investiram enormes quantias no desenvolvimento do novo motor Wankel para o Citroën GS Birotor. O protótipo desse motor foi cuidadosamente testado no período de 1969 a 1971 no Citroën M35, que nunca foi vendido oficialmente, mas 267 carros foram entregues a clientes fiéis para testes beta. O motor do M35 utilizava um rotor e entregava uma potência 47 cavalos de potência, enquanto o motor mais tardio, o motor GIS, possuía 2 rotores e gerava 107 cavalos de potência com 1 litro de cilindrada. Van Veen viu nesse motor a base para uma nova superbike e criou a Van Veen, o CR1000. O CR acabou sendo uma moto pesada, pesando 320 kg, mas graças à potência sólida, a velocidade máxima era de cerca de 220 km por hora e até 200, o aparelho acelerava do zero em 16 segundos. O motor com refrigeração líquida foi instalado no chassi da Moto Guzzi, com uma caixa de câmbio desenvolvida pela Porsche, e era vendido por $15.000 pelo mesmo preço que o Lotus Elite. 38 unidades do Van Veen, o CR1000, foram construídas antes que a Comotor fosse liquidada, já que o GS Birotor faliu. O devorador de gasolina apareceu justamente durante a crise do petróleo de 73 e, pior ainda, era mais caro que o respeitável Citroën DS e mais lento. Por outro lado, Van Veen OCR sempre foi uma motocicleta de coleção desejada e cara. Este capítulo é dedicado ao entusiasta Brian Creighton e à sua criação. Brian ingressou na Norton Motors em 1986 como engenheiro de serviço, atuando nos modelos rotativos.
Após ser designado para o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, e com trabalho árduo, Creighton conseguiu extrair do 588 cúbico motor refrigerado a ar 120 cavalos de potência. Em 87, o motor foi instalado em uma motocicleta de corrida e ele mostrou uma velocidade máxima na pista de cerca de 275 km por hora. Percebendo o potencial de corrida, Norton, contando com o patrocínio GPS, em 89, colocou Steve Spray para correr nesta motocicleta. E ele venceu os campeonatos britânicos F1 e Super Cup. Em 90, Creighton se separou da equipe Norton e se uniu, com Colin Seeley na equipe Creighton Norton Racing, competindo com as motos de 2 tempos de fábrica daquela época. O canto do cisne deles foi o campeonato britânico, do supercampeonato de 1994, depois do qual os motores Wankel foram proibidos de participar das competições. Creighton ainda acreditava na possibilidade de usar motores Wankel leves e superpotentes nas corridas e em 2006 foi anunciado a motocicleta NRV 588 com potência do motor de 200 cavalos. Em 2017, Creighton anunciou uma parceria com a Rotron para criar um modelo CR700P, uma versão limitada do NRV 588, um bólido com potência de 200 cavalos, com um torque de 136 Nm e peso seco de apenas 136 kg. O CR700P foi anunciado tanto como modelo de rua quanto de corrida, mas novamente surgiram problemas, agora com as normas ambientais. E agora, neste momento, os espectadores atentos já se perguntaram: Vladimir, e onde estão os motores rotativos soviéticos? Motocicletas, afinal também ouvimos sobre o motor rotativo para a escolta e até mesmo sobre as pesquisas do Instituto de Pesquisa Científica de Motoprom de Serpukhov. Amigos, está tudo certo. Sobre a tecnologia soviética com motores rotativos, os avanços ocorreram nas áreas automobilística e de motocicletas. Sobre esse assunto, há 2 vídeos no meu canal onde falo detalhadamente sobre as motocicletas soviéticas com motores rotativos. Então, para não me repetir e não prolongar demais este episódio, por favor, acesse os links no canto superior direito. Atualmente, motores rotativos são mais uma curiosidade do que algo comum. No entanto, o assunto não está encerrado, e talvez a introdução de novos conceitos e tecnologias no futuro possa impulsionar ao desenvolvimento e à implementação da invenção de Felix Wankel e Walter Freund. Artes conceituais com motores rotativos em quadros de moto são raras na internet, sem outros exemplos além disso. Com isso, minha história chega ao fim. Aqui foi o canal Krasmoto, e só vocês podem decidir o futuro deste material. Apoiar assistindo e compartilhando ou deixá-lo no esquecimento. Obrigado pela atenção, até a próxima.